A Terra é plana. Vacinas são uma arma criada pelo governo para matar as pessoas. Nunca houve ditadura militar no Brasil. Salve, salve, rapaziada! Eu sou o professor Basílio do canal Historiano e eu tô aqui com a difícil tarefa de refletir junto com vocês como é que tem pessoas que acreditam nessas coisas. Antes de mais nada, é importante a gente ter uma perspectiva interessante, a gente romper com aquela ilusão iluminista e achar que falta conhecimento e esclarecimento para essas pessoas. Não falta. Vivemos num mundo tecnológico em que todas as pessoas têm acesso à informação. Todas as pessoas, grande parte delas, têm acesso à internet, têm acesso a fontes de conhecimento e mesmo com acesso ao conhecimento, essas pessoas optam por não acreditar no conhecimento científico porque acreditam que somente elas têm uma verdade e que todas as outras pessoas são alienadas ou manipuladas. Então, cuidado com essa coisa do falta informação, a coisa é um pouco mais complexa. Eu vou tentar, nessa reflexão, estabelecer um paralelo entre o terraplanismo e os dois filmes ganhadores do Oscar, Coringa e Parasita. Mas, para começar, eu gostaria que ouvíssemos os próprios terraplanistas. Existe um documentário na Netflix muito interessante, se chama A Terra é Plana, ou Behind the Curve. É o nome original. E neste documentário, os líderes do movimento terraplanista nos Estados Unidos proferem as seguintes frases. Eu quero ler aqui para vocês. Abre aspas. Se juntar a um clube muitas vezes é um alívio, porque finalmente se identificam com pessoas que pensam o mesmo. Pela primeira vez não são diferentes e não estão sozinhos. Fecha aspas. Meus queridos, estamos falando que esta ideia anticientífica, antirracional, antimetodológica, é na verdade uma busca de indivíduos fragmentados e destruídos pelo nosso tempo, de buscar recriar algo que é natural da espécie humana chamada de laços comunitários. E para que isso comece a fazer sentido, eu queria trazer duas referências literárias muito interessantes, duas distopias. Duas perspectivas criadas no início do século XX que olharam para o futuro e falaram, meu Deus, o futuro será mau. As duas distopias clássicas, 1984 de George Orwell. Um estado totalitário que controlará o corpo das pessoas. Nos termos do Foucault, um controle biopolítico. A grande materialização disso, o nazifascismo, um controle estrito e rígido do corpo, a negação da verdade, um Estado controlando de forma violenta o corpo das pessoas. Outra distopia é Admirável Mundo Novo, do Huxley, que propõe um outro mundo distópico. Um mundo distópico não mais pelo controle dos corpos, mas pela liberdade dos corpos. Não pelo controle do prazer, mas pela obrigatoriedade do prazer. Um mundo de imensas liberdades, mas liberdades controladas. Que, para Michel de Foucault, poderíamos chamar isso de governamentalidade. A melhor forma de controlar as pessoas não é pelo controle rígido dos corpos, mas é com a ilusão de liberdade. Ilusão de liberdade essa dada para nós pelo neoliberalismo. O neoliberalismo que começa a ganhar força na década de 70 e hoje é uma forma de pensar hegemônica dos nossos tempos, diz o seguinte: você é livre, você é um indivíduo livre. Cita Margaret Thatcher, não existe sociedade, existem indivíduos. Indivíduos livres e empreendedores de si. Indivíduos que são livres para escolher o que quiser. Indivíduos que são livres para consumir. Por exemplo, você que está me assistindo, você é livre. Você é livre para consumir Coca-Cola ou Pepsi. Você tem escolhas de consumo. Ah não, mas eu não quero, eu quero o suquinho. Tudo bem, então você vai consumir Del Valle. O mundo do neoliberalismo é o mundo dos indivíduos, é o mundo do isolamento, é o mundo do consumo. É o mundo em que o seu sucesso depende de você. É um mundo que traz desemprego com a tecnificação da produção. É um mundo que traz isolamento, por mais que traga conexão com as redes sociais e com novos meios de comunicação. Este mundo neoliberal é o mundo que cria o Coringa. Um indivíduo absolutamente fraturado, um indivíduo absolutamente sozinho, absoluto desamparado por qualquer estado de bem-estar social. O neoliberalismo é o mundo que cria
A família, as duas famílias do parasita. Duas manifestações de violência profunda, de indivíduos fraturados buscando algum significado em sua vida. Esse é o mesmo mundo dos terraplanistas. E que mundo é esse? Pessoal, é um mundo em que coloca o peso do seu fracasso no indivíduo. Se você é um indivíduo livre, se você é um empreendedor, você tem sucesso ou fracasso pelas suas escolhas. Logo, você é responsável pelo seu sucesso ou fracasso. E sucesso ou fracasso significa consumo. Quanto mais você consome, mais feliz você será. Só que tem um problema. Mesmo as pessoas que muito consomem ou que muito têm, também não estão felizes. Veja a família do parasita. Veja a família daquele filme. Consome, 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 mesmo assim é fraturada por um vazio. Por quê? Porque o consumo não consegue suprir todas as necessidades existenciais humanas. Por quê? Antes de sermos indivíduos livres, somos seres sociais. Rapaziada, além disso, este mundo e esta dinâmica neoliberal fragmenta vínculos sociais. No neoliberalismo, a família se fragmenta, as igrejas se fragmentam, os sindicatos se fragmentam, os grupos se fragmentam. As uniões e as relações e os laços sociais se esfacelam. E o que surge nisso? Indivíduos. Indivíduos que vão buscar pelas redes sociais mostrar-se, aparecer, mostrar o que consomem, mostrar como são livres. Pessoal, esses indivíduos fraturados, esses indivíduos isolados e sozinhos, consomem. E consomem o quê? Consomem indústria cultural. Consomem filmes de Hollywood. Consomem aqueles filmes absolutamente maniqueístas, em que tudo é bom de um lado e tudo é mal de outro. Filmes esses que muitas vezes abordam teorias de conspiração. Existe uma verdade escondida pelos governos, existe uma verdade, um grande segredo e as pessoas todas são manipuladas, mas só poucas pessoas com muita percepção conseguem entender esta manipulação. Pessoal, esse indivíduo isolado, fracassado, consumindo esses melodramas hollywoodianos, claramente vai ter uma facilidade gigantesca para criar teorias da conspiração, porque mais do que verdade, essa teoria da conspiração, quando ela é partilhada por outras pessoas, ela restaura vínculos comunitários. Vou ler novamente a frase dos terraplanistas. Pela primeira vez não somos diferentes e não estamos sozinhos. Essa crença anticientífica na planicidade da Terra não está nem aí com a verdade ou com a ciência, mas é uma forma de restaurar laços comunitários, restaurar vínculos comunitários. E é, de alguma forma, também uma busca desses sujeitos que se interessam pela ciência. Se interessam pela ciência, mas têm preguiça muitas vezes, ou muitas vezes não têm um instrumental correto de buscar fazer ciência com métodos rigorosos. Na verdade, eles têm uma ideia. E eles vão buscar métodos para confirmar essa ideia. A ideia da Terra plana é uma ideia que vai dar significado para este indivíduo fraturado e isolado e vai criar e recriar vínculos e laços comunitários. Pessoal, existe sim uma grande verdade secreta no mundo. O mundo é controlado pelos produtores de mercadoria. Essa grande verdade secreta já é dita desde o século XIX. Existe algo chamado fetichismo da mercadoria. As mercadorias nos encantam. E os donos das mercadorias, os donos do capital, controlam de fato a sociedade. Você já ouviu falar no humor do mercado? O humor do mercado, você quer teoria da conspiração mais verdadeira que essa? O humor de 10, de 20, de 100 pessoas controlam o destino da humanidade? Mas, na verdade, a teoria da conspiração inverte isso. Na verdade, a grande conspiração não são dos donos do poder e do capital. São de governantes maldosos, enfim, é da NASA. E aí as teorias mirabolantes vão buscar dar significado ao vazio desses sujeitos. Sabe quem é que muitas vezes restaura vínculos comunitários, além das teorias da conspiração? São as igrejas. As igrejas vão oferecer respostas simples, respostas rápidas e especialmente vão restaurar vínculos comunitários. Olha o fortalecimento e a expansão das igrejas evangélicas nas comunidades carentes, desempregadas e precarizadas do Brasil. E sabe quem que também vai propor a restauração de laços comunitários para este indivíduo fracassado no neoliberalismo? Líderes populistas, protototalitários. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão falar que vão restaurar a nação. Vão trazer um país grande novamente.
eles falam no medo, eles tocam na raiz do medo, eles tocam na fragilidade daquele indivíduo e eles propõem a restauração de um passado maravilhoso em um futuro próximo. De que forma? Criando um inimigo comum, incentivando teorias da conspiração, falando que na verdade o coronavírus é uma gripezinha. Com isso eles tocam no coração dessas pessoas que têm medo, dessas pessoas que estão fraturadas pelo neoliberalismo e de alguma forma eles conseguem se valer dessa grande teoria da conspiração no seu projeto de poder. Um projeto de poder de mentiras, de irracionalidades, de negação da ciência, um projeto que eu não acho outra palavra para chamar que senão de fascista. Então, meus queridos, terraplanismo, coringa, parasita falam de uma mesma coisa. Falam do que o neoliberalismo tem feito com os indivíduos e como que tem estraçalhado e esgarçado vínculos e laços comunitários. E tem reforçado o conceito do Foucault de governamentalidade. A grande forma de controlar as pessoas não é pelo controle físico nos corpos, não, é pela ilusão da liberdade. É falar que liberdade é o que você consome. Liberdade é a sua livre ação e o seu empreendedorismo em prol do consumo. Rapaziada, esse é um exercício de reflexão, porque se não entendermos isso com profundidade, jamais sairemos deste buraco e parece que o fundo do poço nunca chega. Estamos continuando em queda livre e acelerada. Precisamos resgatar o valor da ciência, precisamos resgatar o valor do método e precisamos buscar também formas de dialogar. A ciência também, no século XIX, ela se colocou, vamos lembrar do positivismo, ela se colocou como a única verdade, como a única narrativa, como a única forma de explicar e simplesmente desprezando aqueles que não partilham de sua linguagem. A ciência também precisa buscar novas linguagens, novas formas de estabelecer conexões, senão estamos fadados à irracionalidade e ao obscurantismo. Professor Basílio, canal Historiano, um forte abraço, viva a ciência, viva o conhecimento científico, viva a reflexão livre, autônoma e partilhada socialmente, restaurando vínculos comunitários. Temos muito que aprender com as comunidades tradicionais, com as comunidades indígenas. Professor Basílio, forte abraço.